Eu sou Eduardo Vakovski, consultor em gestão jurídica, e hoje trataremos de um tema muito relevante, pela segunda vez, a pedidos da nossa audiência. E, para tanto, vamos contar com a participação da doutora Janaína Frota. Doutora Janaína é advogada, professora da Radar e ministra o curso de LGPD para escritórios de advocacia. E já está online. Boa noite, doutora Janaína. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom, primeiro que é um prazer estar aqui falando com vocês novamente sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é a LGPD, e muito mais ainda focado no nosso ambiente, né? No ambiente da advocacia, nos escritórios jurídicos. Desculpa. E a gente teve uma primeira live super legal. Achamos que daríamos conta de um conteúdo que a gente estabeleceu antes, e no fim das contas, né, Eduardo, a gente viu que precisava fazer uma segunda live, porque é muita coisa para a gente falar aqui com vocês, e alguns pontos muito importantes não foram tratados. A gente não queria deixar vocês aí sem todo esse conteúdo que nós temos. Perfeito. E a pergunta que nós fizemos para iniciar a nossa parte 1 foi se a nossa audiência sente que o seu escritório de advocacia está preparado para a Lei Geral de Proteção de Dados ou ainda não. E as respostas que nós recebemos foram variadas, Janaína. Nós recebemos informações da nossa audiência de escritórios que estão altamente adaptados desde agosto do ano retrasado. Então, tem um pessoal que já estava um passo à frente, estavam muito adiantados. E também os escritórios que vêm se adaptando, que é a maior parte, né? Tanto que tivemos o interesse aí dessa parte 2. Para quem está assistindo pela primeira vez, tomando contato com esse tema tão relevante a partir dessa live, eu friso aqui que nós vamos falar de alguns conceitos básicos da LGPD, até para esclarecer, para ter esse caráter informativo ao nosso público também. E nós poderíamos até começar falando um pouquinho da figura do DPO, doutora. Então, se quiser falar para nós aqui, um pouco esclarecer o que diz a legislação a respeito dessa figura tão importante e de como nós podemos selecionar a pessoa para fazer esse trabalho nos escritórios de advocacia. Bom, essa pergunta ela é excelente. E vamos lá, né? O tão falado cargo do DPO, que para quem não conhece é a abreviação para Data Protection Officer, mas na nossa lei ele vem com o termo de encarregado de dados. E o que é essa figura? Eu acho que, assim, por 2020, 2021, tinha um mito aí para você trabalhar com a LGPD, virar DPO e ganhar 50 mil por mês. Eu estou esperando esse salário ainda. E eu acho que esse é o primeiro ponto, tá? É importante que te saiba que é um cargo bom, é um cargo remunerado, mas você vai precisar entender o que você tem que fazer para você chegar num patamar de ter uma remuneração adequada. E não dá para a gente comparar necessariamente com a Europa e com grandes empresas que pagam esse salário para um DPO de uma empresa só. Mas o que é o DPO, né? O DPO, ele é o responsável pelo monitoramento dentro da empresa com relação à adequação de proteção de dados. E ele também é o responsável por fazer essa ponte entre quem? Entre a empresa e a ANPD, que a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a autarquia que vai regulamentar, ela já está ativa, mas a regulamentação dela ainda está começando, vamos dizer assim. E ele também é o responsável pela comunicação da empresa com o titular de dados. Então, ele faz toda essa gestão ali, quando tem a implementação, o monitoramento que vai ter de alteração, ele fiscaliza e mantém sempre a instituição em ordem com relação à LGPD, respondendo todos os interessados. E aí a gente entra nesse ponto. Ele é uma figura extremamente importante e precisamos entender que o DPO, ele vem como uma figura
que precisa ter uma autonomia dentro da organização e de qualquer organização. Significa o quê, né, Eduardo? Que nós precisamos ter alguém que faça esse cargo dentro da empresa, mas que o indicado é que não tenha um conflito de interesse, porque ele vai precisar atuar fiscalizando, atuar verificando se houve algum incidente ou alguma conduta que vai contra as políticas da empresa, justificar isso daí, informar o responsável ali da empresa que aconteceu aquilo e, por vezes, até informar diretamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que aquela empresa cometeu um incidente. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado para não ter esse conflito de interesse, que é muito comum de acontecer ainda. Então, a gente acha, por vezes, que só por ser um escritório de advocacia não vai precisar indicar um DPO e também que tanto faz, pode ser o advogado, pode ser o sócio majoritário ou pode ser qualquer pessoa. E não é bem assim. Tem algumas responsabilidades ali que cabem apenas ao DPO e dependendo do que acontece, isso já está sendo bem discutido, a gente está falando inclusive em responsabilidade solidária por alguma questão que ele não venha a comunicar com relação a incidentes de privacidade de dados. Então, veja, é sério, né? Não é um cargo ali simples e que qualquer pessoa possa estar ocupando, né? De uma forma geral, assim. Sem dúvidas, né? É algo que exige muita responsabilidade para quem vai exercer. Nós podemos pensar, a depender do porte do escritório da advocacia, da disponibilidade de pessoal, né, em integrantes que possam atender a essa função. Pode ser um sócio majoritário, como a doutora bem colocou, penso até que é o mais usual, o mais praticado pelos escritórios de advocacia. Me corrijam até se eu estiver errado. É interessante a participação da nossa audiência. Se tivermos alguém que esteja exercendo a função de DPO e quiser comentar alguma coisa, será muito bem-vindo. Também podemos pensar no gestor administrativo financeiro, se tiver condições de abarcar toda essa gama de atividades e de responsabilidades do DPO. Podemos pensar no controller jurídico para ter também essa função, já que a controladoria trabalha fortemente naquele dever de conformidade, na padronização seja do software de gestão jurídica, seja do armazenamento de documentos, que passa fortemente pelas exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. Pode, mas como eu disse, vai depender do porte do escritório, do volume de trabalho. O ideal é ter um encarregado especializado em LGPD para dar conta de uma gama de atividades, de uma gama de exigências que tem implicações legais pelo seu descumprimento, né? Temos as multas, a doutora já vai esclarecer mais sobre as consequências por descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, mas então temos essas possibilidades aí, doutora, o que gostaria de emendar e trazer aqui para a nossa audiência. Não, eu acho que essas duas colocações, elas são... A gente bate bem no ponto, são as figuras principais que acabam sendo escolhidas para serem o DPO dentro de uma organização. Nem sempre são as mais indicadas. Por exemplo, dependendo do nível do sócio majoritário, se não tiver o conhecimento, isso não vai ser bom. E pode ser que dê um conflito de interesse mesmo sendo sócio. E aí a gente começa a ir para as outras figuras, né? Que a gente entra tanto num gestor ali, né, do escritório, como no próprio controller. O que a LGPD fala com relação ao DPO, encarregado de dados? O que eu preciso ser ou fazer para ser um encarregado de dados? A LGPD, ela não traz esse cargo vinculado a uma profissão, vamos dizer assim, pré-existente. Como aqui a gente está falando com advogados, a gente vai usar um termo ou outro um pouco mais técnico. Geralmente eu evito para ficar uma linguagem mais fácil. Mas a gente não está falando em questão de profissão pré-existente. Então, assim,
Não precisa ser advogado ou ser formado em direito. Na verdade, hoje em dia até não precisa da formação nem de curso superior. É como está na lei. E isso é importante que todo mundo saiba, que a gente tem aí algumas discussões doutrinárias e até questões aí de órgãos de classe que se posicionam de alguma forma. A própria OAB chegou a emitir uma nota, sendo totalmente proativa para os advogados, para que apenas advogado pudesse ser nomeado como DPO. Deu uma questão aí de conflitos, porque nós temos muitas outras pessoas de outras áreas e que não têm a formação jurídica atuando. E aí a LGPD fala assim, olha, para você ser DPO, você vai ter que fazer essa gestão ali entre titular, a NPD, monitorar, verificar se a empresa está aplicando todo o projeto de adequação que ela fez. Mas você precisa ter um requisito. Esse é o requisito básico que a lei traz, que é o conhecimento da lei, da LGPD, né? E o domínio dela. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ver realmente para qual pessoa que vai ficar esse cargo dentro da empresa, caso ela não contrate, que tem sempre a modalidade do DPO as a Service, né? Ou encarregado de dados externos, você pode contratar uma empresa especializada para isso. Quando você vai fazer essa nomeação interna, que também é permitida pela lei, primeiro você vai ver realmente a estrutura do escritório e aí a gente se depara com uma dúvida. A gente tem algumas classes de empresas que são dispensadas de terem uma nomeação de DPO. Teve ali um enunciado da NPD dispensando algumas classes. O escritório de advocacia vai depender. Uma das questões é o tamanho da empresa. Então, isso fica para as pequenas e médias empresas ali, com faturamento até 4,8 milhões ano, né? Vamos dizer assim. E a gente sabe que tem escritório que ultrapassa isso muito fácil. Então, a gente já viu que já passou de um requisito. Um outro requisito é a quantidade de dados que você trata e qual tipo de dados. E aí vai depender muito da sua área de atuação. Se a gente está falando em escritórios que atuam muito mais numa área empresarial e tributária ali, que realmente vai lidar com mais dados de empresa em si, a gente pode realmente não ter tantos dados de titulares sendo tratados. Quando a gente vai para uma área de escritório, que a gente está falando de um escritório que lida com consumidor, com previdenciário, um escritório que lida com direito trabalhista, mesmo que seja a favor da empresa, a quantidade de dados que vão transitar ali dentro é muito grande e, inclusive, dados sensíveis, que a gente chama, que são geralmente ligados a essas questões, seriam mais aqueles dados de saúde, né? Então, a gente vê que muitas vezes a gente não vai conseguir se encaixar nessa exceção. Vai realmente ser obrigatório até para o próprio escritório de advocacia indicar um DPO. Então, isso a gente tem que entender. A gente vai ter que analisar qual é a situação de cada escritório. E aí, cheguei no ponto, sim, eu preciso ter um DPO, preciso indicar alguém. Eu gosto muito de trabalhar ali, da gente, quando o escritório ele é maior e tem uma estrutura que comporta isso, é legal da gente observar realmente a figura do controller, né? E eu acho que vem bem do ponto que o doutor colocou aqui. Ele já está acostumado com questões ali de fiscalização, de compliance da empresa, de manutenção de documentos. Ele que acaba fazendo toda essa gestão já de outros pontos em vários núcleos do escritório. E, por vezes, fica muito mais fácil você ou embutir ou trazer um controller que faça isso. O ponto é se vai dar conta, né? Se a gente não vai ter que aumentar a controladoria do escritório para isso, porque também não é pouca coisa, né, doutor? Mas eu não sei, o senhor que trabalha ali com o controller, o que você acha que casa essas duas funções ou você tem um entendimento um pouco separado? Bom, é difícil imaginar acumular essas funções em função justamente da quantidade de trabalho que passa pela controladoria jurídica. Vai depender muito do porte, do setor de controladoria propriamente dito, para que o controller possa se dedicar a esse tipo de atividade. Eu penso que uma responsabilidade compartilhada funcionaria muito bem dentro do escritório. Então, nós vamos ter que ter muito bem
organizado, muito bem concatenadas as ideias, concatenados os procedimentos, de modo a que nós tenhamos uma boa comunicação para o tratamento desses dados. Porque se nós pensarmos no escritório da advocacia e no que a lei veio a trazer, nós conseguimos imaginar o dever de conformidade à LGPD desde o fechamento de um novo negócio. Ali temos ali um comercial, um CRM, como queira, né? Temos ali o fechamento de novos negócios. De imediato, o nosso advogado já vai receber documentação desse cliente, por algum motivo. Nossa controladoria jurídica vai trabalhar no sentido de ter um dever de registro no software jurídico e também do armazenamento dessa documentação em conformidade. Mais adiante, com o trâmite do processo, nós podemos ter... Bom, não tem como prever todos os exemplos possíveis, mas pode ocorrer uma habilitação de herdeiros que venha a ter herdeiros menores, por exemplo. Nós temos aí um tratamento desses dados bem sensível, porque se trata de menores. Então, temos ali previsões na lei. Lá, até o final do nosso processo judicial ou administrativo, ou lá do consultivo, que também tem implicações, temos o fluxo de encerramento processual. O que nós faremos com a documentação desses clientes depois de extinto o processo? Então, é uma preocupação. No consultivo, também é muito interessante. Não raras vezes, o escritório atende a empresas, tem empresas como clientes, e pode ser necessário a elaboração de um contrato. Então, muito importante, já nas orientações técnicas do advogado, trabalhar na elaboração de um contrato adequado à Lei Geral de Proteção de Dados para o seu cliente, para a empresa cliente também. Processo administrativo, mesma coisa, a depender do sigilo que nós temos envolvendo a atividade administrativa, pode ser um sigilo fiscal, pode ser um sigilo de outra natureza. Temos lá o direito de família, também questões sensíveis que envolvem também, muitas vezes, menores de idade, mas, enfim. Então, podemos imaginar várias situações no exercício da atividade da advocacia e, praticamente, todas elas exigem essa adequação. Gostaria de falar alguma coisa, doutora? Coloque aí um complemento para nós, por gentileza. Concordo ali totalmente. Vai depender muito do segmento da área ali de atuação. Vejo que é esse ponto de entender até que nível que, se a gente vai deixar para um controller ali assumir essa responsabilidade, a gente tem que lembrar que é um acúmulo de função, tem que ter questão de adicional, remuneração por tudo isso, tudo mais, mas ver até que ponto que tem a capacidade. E muitas vezes isso, quando acontece, principalmente quando a gente tem vários setores, um escritório maior, a gente trabalha muitas vezes, tem o comitê interno ali de privacidade, ou até tem gente que chama de time de privacidade, que aí são as pessoas que vão auxiliar pontualmente aquele encarregado de dados. Porque o encarregado de dados é uma pessoa ou até uma instituição, né? A lei permite que seja uma pessoa jurídica ali destinado, mas sempre falam que tem que ter o nome, a nomeação e a indicação direta dele ali nos documentos da empresa. Mas ele é uma pessoa só. E ele precisa muitas vezes, de um suporte. Então, vai precisar de um time, vai ter que ter alguém auxiliando para que ele realmente dê conta. Tudo isso tem que ser muito bem alinhado e principalmente dependendo das demandas. Muitas vezes, quando você tem vários setores dentro de um escritório maior, você até indica por responsável ali de cada setor aquela fiscalização daquele setor pontual, que aí são os assessores ali, os assistentes do encarregado de dados dentro daquele setor específico, daquela área de atuação, enfim. Mas acho que foi perfeita a sua colocação, a gente consegue imaginar situações, mas igual você falou, não dá para trazer todos os exemplos, né? São inúmeras
coisas que podem acontecer. E aí eu acho que fica muito importante que a gente defina assim, não sei se a gente consegue definir tudo aqui, porque realmente vai depender dos casos, mas assim, a gente traga a noção também que a gente está falando do controller, DPO, mas a gente tem o controlador dentro da LGPD. E eu queria fazer esse esclarecimento, porque a gente tem umas interpretações também divergentes e a gente vai precisar entender o que a gente tem que analisar. O controlador ali, né, doutor, ele é o responsável da pessoa física ou jurídica que realiza o tratamento de dados por conta ali da sua atividade, mesmo daquele serviço que você está prestando. E existe a figura do operador de dados, que é a pessoa física ou jurídica que faz um tratamento de dados em decorrência de um serviço contratado pelo controlador. Meu Deus, isso me deu uma confusão. Janaína, como assim? Vamos pegar exemplo de software. Eu sempre acho que o software é mais fácil de a gente visualizar. Um software jurídico, um software de controladoria jurídica, por mais que tenham campos pré-definidos, quem escolhe os dados dos clientes que vão ali para dentro, com quem vai compartilhar cada dado depois que você compra aquela licença, é o escritório, que seria o controlador daqueles dados. O ponto que pega, muitas vezes, é se um escritório de advocacia é controlador ou operador de dados. E aí, eu, Janaína, tenho um entendimento que, na maioria das vezes, nós, advogados, somos o que chamamos de controladores conjunto. Por quê? Por mais que a gente esteja atuando para cumprir um contrato, seja de empresa, seja da pessoa... Se for pessoa física que te contratou, você já vai ser diretamente um controlador. Aqui os pontos ficam muito ligados na parte empresarial. Porque uma empresa te contratou para fazer um serviço ali dela, seja até uma questão que não é judicial, um compliance vai ter que verificar uma questão trabalhista, você escolhe muitos dados que você realmente precisa ter acesso ou quer ter acesso, dependendo do serviço, e por vezes é você que escolhe como vai armazenar, o que vai armazenar, o que vai solicitar. Quando é defesa de processo, tem dado que nem passa pela empresa, fica ali em você na parte do processo. Então, a gente tem essa autonomia de decidir e escolher, entender para onde que vai, onde que pega cada dado para fazer uma defesa, para cumprir um bem maior ali do cliente com aquela defesa dele. Seja realmente uma defesa, né, de um réu ali para você fazer valer ali o direito do autor. Mas, por vezes, eu entendo que a gente realmente vai acabar caindo nessa figura ali de controlador ou controlador conjunto. E até por isso, voltando, fazendo o link ali com o DPO, é mais um ponto que muitas vezes a gente não consegue não ter essa figura. Porque o DPO, ele também tem várias exceções para o operador de dados. O operador em si não está ali na obrigatoriedade, mas o controlador de dados, o que é o dono do dado e que decide, ele sim, que vai ter ali a obrigatoriedade de ter o encarregado, com poucas exceções que a gente teve no enunciado da NPD. Então, é importante a gente entender essas figuras, porque dá uma confusão. Eu vejo muita gente, assim, fazendo interpretar. Não adianta, a gente vai estudar a LGPD, não dá para a gente pegar só a lei. Quem é advogado já sabe, né? Não basta a gente ler a lei só. Você tem que dar uma olhada na doutrina, você vai ter que ver muito o que a NPD está falando. Ela dá enunciado, ela dá resoluções. Toda hora está saindo coisa nova e já tem regra falando que elas são complementares à LGPD. Gosto muito de pensar no modelo de CLT, que tem várias leizinhas, decretos, e daí consolida tudo numa lei, mas é um remendo ali. A LGPD tem uma tendência a ter isso daí no futuro também, sabe? Vários remendos que vão ajustando esses buracos que existem na lei. Então, a gente precisa, assim, estar muito atento ao que diz a lei ali, ao que a lei prescreve, e principalmente ao que vem de resolução, como que está sendo feito esse posicionamento também da autoridade que fiscaliza, porque o que ela emite também tem poder de lei e também faz toda essa parte ali de colocar como que vai se dar o projeto e como vai se dar efetivamente a aplicação disso, principalmente nos escritórios de advocacia. A gente não pode esquecer que o escritório de advocacia não é um ente que não precise se adequar, estamos ali
está dentro da exigência da lei. Para tirar qualquer dúvida, temos várias OABs que fizeram enunciados falando que sim, os escritórios precisam se adequar à LGPD, você não tem uma exceção. E a gente entra ali, eu vou começar daqui a pouco falando de seguranças e boas práticas, mas para a gente lembrar que a adequação à LGPD não é a mesma coisa do que o sigilo profissional que o nosso estatuto ali prevê. São coisas complementares, mas uma coisa não interfere na outra. Então, a gente, como advogado, tem que estar atento e saber fazer os dois, né? Tem que estar adequado à LGPD e também ter o sigilo profissional em tudo que nos cabe, doutor. Perfeito. E para a aplicação prática, daqui a pouco a doutora já vai entrar nas boas práticas, nós vamos abordar um pouco mais detalhadamente essas informações, mas não podemos dissociar do bom uso da tecnologia, né? Hoje em dia, é indispensável ter um software de gestão jurídica adequado para o exercício da advocacia e verificar se esse software está devidamente habilitado à Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje nós temos dezenas de softwares no mercado. Eu não tenho a informação se todos eles já estão adaptados, têm essa segurança. Acredito que sim, é uma exigência legal, mas vai tratar necessariamente com o armazenamento dos dados. Se nós temos lá um GED, um gerenciador eletrônico de documentos, melhor dizendo, como que fica a segurança desses dados que nós vamos armazenar no nosso software de gestão. Da mesma forma, como eu dizia, que é possível imaginar a incidência da lei em toda a atividade da advocacia, se nós temos lá no início o nosso fechamento de negócios, um cliente de repente não fechou negócio por qualquer motivo nesse momento, ele consentiu receber um e-mail informativo do nosso escritório para ter informações gerais sobre processos judiciais e possa vir a se interessar futuramente em nos contratar. Então, temos algumas adaptações importantes para não incidir em uma violação ao texto da lei. Em relação a essas boas práticas, o que a doutora gostaria de comentar como um início importante da adaptação para o escritório, por onde começar? Que boas práticas devem ser observadas logo de início? O que nós temos que ter em mente aqui para trabalharmos corretamente frente à lei? Bom, esse ponto que você trouxe do software era um ponto que eu ia abordar ali. Então, já fica, uma boa prática você verificar quais são os softwares que você utiliza, se eles estão adequados. Doutor, não são todos que estão ainda, então a gente tem que olhar com uma calma. Dá uma lida mesmo no que ele traz de documentos. Se precisar, entre em contato com o suporte do software, verifica, pergunta quem é o DPO deles. Vai atrás dessas informações para você ter uma segurança de que você está trabalhando com alguém adequado. A gente sempre fala que para uma empresa estar 100% adequada, ela precisa que toda a cadeia de fornecedores e parceiros dela estejam. O software não é uma exceção. Agora, tem muitas outras coisas que a gente também já pode ir verificando. A primeira coisa que eu acho que fica ali essencial em segurança e boa prática, porque é uma das coisas que eu mais vejo que as pessoas cometem ali um erro, é a questão de acesso de documentos dentro da empresa. E a gente entra muito na parte tecnológica, mas ainda tem muito também escritório que trabalha com questões físicas. E a gente precisa entender, um escritório que tem ali vários advogados, tem secretária, tem controller, como que são os acessos dessas pastas? Todas as pastas são abertas para todo mundo. A gente tem segmentação por cliente, segmentação por setor, quem tem acesso ao quê, inclusive esses acessos dentro dos softwares, que tipo de informação que você tem. Muitas pessoas podem vir e falar assim, Janaína, mas esses dados são dados de cadastro, pode, né, tipo, às vezes RG, CPF, não sei, depende de qual tipo do processo. Mas eles vão estar públicos no processo? Também não sabemos. Quando a gente está falando em questão de processo de família,
muitos correm em segredo de justiça, tem menor envolvido. A gente tem visto até as próprias publicações aí de processos começando a vir de uma forma meio anonimizada, só com as iniciais ali, de uma forma um pouco mais velada, para não ter essa exposição toda hora ali de dados de forma desnecessária. E dentro das empresas de escritórios, muitas vezes você não tem essa segmentação, todo mundo tem acesso a tudo. E aí acontece exclusão de arquivo. E às vezes você consegue recuperar rápido, porque você descobriu que acabaram de excluir, foi o estagiário que excluiu aquela pasta, você pega no backup, mas às vezes a pessoa não percebe que excluiu. E quando você vai ver e vai atrás daquela documentação, aquele backup já ficou defasado. Você tem uma margem também, quando a gente está falando em questão online, né? Você tem um período, ele fica ali por tantos dias, depois ele começa a fazer backup em cima de backup. E aí até como é que você vai fazer para descobrir se todo mundo tem acesso a tudo? Se começa a ter alguns pontos de que são incidentes de privacidade, você perder um dado, perder um arquivo dentro daquele escritório, que aí a gente pode estar falando em um ponto que não é nem só prejudicial para a LGPD, como pode trazer um prejuízo para o cliente e para o próprio escritório. Então, a primeira boa prática que eu vejo que as empresas podem começar aplicando agora é ajustar esses acessos, sejam na parte eletrônica, seja na parte física, que aí a gente chega muitas vezes e tem uma salinha do arquivo, que todo mundo tem acesso a tudo. Às vezes é assim, não é separado por setor, não é separado por cliente, é separado por ordem alfabética. Então, o meu processo está numa pilha junto com o do doutor Eduardo, que não tem nada a ver, e os meus clientes, eles gostam ou precisam de sigilo por conta dos tipos de processos que eles têm ali comigo, o doutor Eduardo, até por uma questão ali. Então, você precisa ter esse alinhamento. Como é que você vai deixar o arquivo físico ali aberto de qualquer jeito? Muda para gaveta segmentada, onde que vai ficar a chave com cada responsável de cada setor. Tudo isso a gente vai alinhando. Parece que são besteiras ali no primeiro momento, mas isso daqui já trouxeram muitas vezes problemas muito maiores para os escritórios. E agora a gente também chama a responsabilidade para a própria LGPD. Essas questões são coisas que você não precisa, se o seu escritório não tem, muitas vezes, a capacidade técnica de se adequar sozinho, porque é mais uma matéria, é uma especialização. Existem escritórios que não têm essa área de atuação e não têm a expertise. Começa por esses pontos, sabe? Nem precisa... tô começando a adequação. Já começa a ajustar isso aí dentro, porque você já vai estar trazendo mais segurança. Regulamenta, faz relatório, fala quando que foi alterado. Quando você começar o processo como um todo ali, de adequação à LGPD, você já tem até isso implementado e feito de uma forma correta. Mas aí, doutor, acho que a gente entra até num ponto que não vai ter como não puxar para agora, que é como que a gente vai fazer essa gestão, o que você guarda, o que você não guarda e por quanto tempo você guarda, né? Esse é um outro ponto muito importante dentro da LGPD. Sem dúvidas. Daí a importância do nosso setor de controladoria jurídica. Ter um setor implantado no escritório para que todos falem a mesma linguagem, estejam na mesma página quanto à proteção de dados, e a importância do uso da tecnologia, níveis de permissão, software de gestão jurídica. Então, é uma responsabilidade do controller jurídico, conjuntamente com os sócios, em parametrizar o sistema, em deixar adequado para que a visualização seja permitida somente a quem tenha que trabalhar com aquele tipo de dado. Nós temos lá o financeiro, por exemplo. Se nós tivermos alguém responsável pelo financeiro, vamos ter, né, possivelmente, o nível de permissão concedido para esse profissional ou para a equipe dele. Mas daí vem a questão, certo, mas todos os integrantes do escritório precisam necessariamente ter acesso ao financeiro? Ali são dados sensíveis, como nós colocávamos, de interesse do próprio escritório, no que se refere aos contratos de honorários, etc., mas também do próprio cliente, né, a depender do tipo de demanda envolvida, também em nuvem. Muito importante ter
a tecnologia jogando a nosso favor e ter esse cuidado com a configuração, com os acessos a determinados tipos de documentos por parte da nossa equipe, muito bem organizado pelo nosso setor de controladoria jurídica. Também precisamos ter um cuidado de ter uma boa comunicação com o nosso público, com os nossos clientes, ter uma transparência, uma comunicação aberta para trazer a informação necessária para eles compreenderem em que medida o escritório vai trabalhar com esses dados e não terem nenhuma dúvida a esse respeito. Então, muito importante. O que a doutora falava também do encerramento, do armazenamento desses dados, dessas informações dos clientes, sejam documentos físicos ou documentos eletrônicos, por quanto tempo nós teremos armazenado em nosso escritório, quais seriam as boas práticas para devolução desses documentos, ou destruição, eliminação de documentos, como queira, né? Para termos essa responsabilidade bem delimitada. O que a doutora pode nos trazer de informações a esse respeito, desses prazos que seriam úteis aí para os escritórios de advocacia? Até antes de entrar no prazo, eu vou voltar um pouco em um ponto que você trouxe aqui, que é extremamente importante, que é essa comunicação com o cliente. E tem muito escritório aí que, primeiro, que tem contratos extremamente simples, e, gente, você é um escritório de advocacia, seu contrato tem que ser bem estruturado. Eu vejo contratos de honorários que às vezes não garantem os direitos do próprio advogado. Só que agora a gente tem que falar e tem que pôr algumas questões com relação à LGPD dentro do contrato. E, por vezes, até a questão dos prazos de guarda dos documentos dos clientes. Como é que você vai fazer isso? Então, eu quis fazer esse gancho só também para trazer essa questão de boa prática. Já começa a olhar o seu contrato, ver o que você pode melhorar e o que você precisa trazer ali. Existem várias questões que a gente pode trazer no contrato, colocar quem é o controlador, como você vai fazer esse tratamento de dados, qual que é o seu nível de segurança ali para dentro e o prazo de guarda. E aí a gente entra nessa questão de prazo de armazenamento. Eu gosto de falar que a LGPD, ela deixa muita coisa aberta. Tem muita gente que tem medo, acha que a LGPD veio para burocratizar. E não é. Basicamente, a LGPD fala assim, olha, a partir de agora, a única coisa que você vai ter que fazer não é que você vai parar de fazer dado, mas você primeiro vai ter que encaixar o seu tratamento de dados em uma dessas hipóteses de tratamento ou base legal, como você preferiu chamar. Eu sou íntima, chamo de base legal, mas na lei tem hipótese de tratamento. Você tem que encaixar em uma dessas e para tudo que você fizer, você vai ter que ter uma vida útil do dado dentro da sua empresa. Então, ele precisa nascer, crescer ali, né? Por quanto tempo você vai utilizar ele, para que você vai utilizar. E quando não for mais utilizar, ele tem que sair da sua empresa. E a gente se depara com os documentos que a gente tem dentro da empresa, que geralmente são muitos. E a gente entra num problema cultural também de escritórios. Eu vejo que tem muitos escritórios que guardam documentos de cliente, tipo, para sempre. No ponto de, e se esse cliente voltar a ser meu cliente? Eu já tenho o RG dele, o CPF, até comprovante de residência, que você sabe que tem que ser dos últimos 3 meses, está lá guardado. De não sei quantos anos, assim, tipo, 20 anos atrás tinha aquela documentação. E entra de novo aquele ponto. Janaína, isso daí pode estar no processo, sim. Mas uma coisa é o tratamento que você colocou, aqueles dados no processo, tem uma justificativa, vai ficar lá por uma questão, se são outras finalidades para comprovar que aquele processo correu e teve todo o devido processo legal, né? Enfim. Outra questão é aquele tratamento dentro da sua organização. E por vezes o processo finalizou e você continua guardando aquilo por prazo indeterminado. E aí a controladoria, ela é essencial para entender esses prazos. Para escritório de advocacia, eu gosto muito de separar os documentos, vamos dizer, os prazos, assim, em 3 pontos, né? Que seriam, assim, os principais. O primeiro, a gente tem que analisar prazos de guarda de documentos que foram processos mesmo, judiciais. Questão de processos judiciais, a gente vai olhar sempre, né, qual foi o processo que você envolveu. Você vai guardar esse documento depois que transitou o processo, então depois que acabou aquele processo,
você vai ver basicamente por quanto tempo você pode ter para responder a alguma questão de responsabilidade sobre aquele processo. Então, a gente fala de 5, 10 anos, depende de qual é o nível de responsabilidade que poderia ser ali em cima. E aí você vai ajustando essa guarda de documentos para esse tipo de defesa. Porque, por vezes, você vai ter documento dentro do seu sistema que também são provas. Né? Pode ser coisa que o cliente mandou ou não mandou, coisas que você não juntou necessariamente num processo e o cliente te encaminhou e por uma questão, muitas vezes, de estrutura ali, de análise de estratégia de processo, você não juntou aquela prova, isso foi alinhado com o cliente, até indico que pega a assinatura para o cliente quando ele souber que você não vai juntar aquilo, mas aí ele não ganhou o processo, aquela prova nem era boa, ia até ajudar a não ganhar mesmo, mas ele vem falando que tinha mandado aquele documento para você, enfim, você tem que analisar cada caso, mas tudo bem. Primeira questão é, processo judicial, a gente vai analisar esse prazo depois do trânsito em julgado, por quanto tempo você pode ter que se defender de alguma responsabilidade. As outras questões, aí o segundo caso é quando você tem questões que não são processos judiciais, são consultorias, análises de documentos, algum parecer que você fez, alguma coisa que não entrou no judicial. Aí você vai ter que olhar da entrega efetiva daquele serviço, porque por vezes você troca vários e-mails, e na hora que você consolida aquela entrega, você também vai guardar aquele documento pelo prazo de quanto tempo que você poderia também ter essa responsabilidade. E o terceiro ponto é muito de documentos internos com relação a funcionários, clientes, associados, estagiários. Aí a gente entra muito numa questão trabalhista e tudo mais. E aí você tem vários prazos que você vai se atentar. Basicamente, a gente começa com acabou aquele vínculo por pelo menos 2 anos, que é o prazo que a pessoa pode entrar com uma reclamatória trabalhista, por pelo menos os últimos 5 anos daquele período que a pessoa trabalhou. Mas existem documentos que precisam ser guardados por 10 anos, existem documentos que tem que ser guardado por um pouquinho mais. Você vai ter que olhar qual é aquele tipo de documento e olhar essa tabela e fazer essa gestão efetiva. Eu já entro... vou aproveitar essa pergunta da doutora Samantha. Que seria a nossa quarta hipótese, essa questão de prospect. Tem uma pergunta. E quando o documento é de um prospect apenas, que não chegou a contratar e sumiu? Doutora, isso daqui a gente vai ter que analisar muito bem como que está. Como que esse cliente chegou para você e principalmente também como que você avisou essa questão. Eu gosto de entender ali esse prazo, mas a gente tem sempre... A gente vai tratar isso daqui muito, ou vai ser um legítimo interesse, que a gente vai estar falando de uma estratégia de marketing, alguma outra questão, muitas vezes é lista que a pessoa se inscreve, está recebendo aquela newsletter, ela está naquela sua informação, ou ela pode estar entrando naquele seu nível ali de WhatsApp, nos seus prospects, mesmo que você está ali se comunicando. Como que eu gosto de fazer essa analogia? Depende de quanto tempo que você está fazendo que você entra em contato com ela, mas aqui a gente deixa muito em aberto pelo interesse que essa pessoa está tendo em manter ou não aquele contato com você. Então, sempre dar a opção da pessoa de se descadastrar daquela lista. Porque a gente sabe que tem cliente que a gente namora por 1 e 2 meses, ali ele fecha. Tem clientes que a gente fica muito tempo nesse networking ou nessa conversa ali até ele realmente vir para nós, assim, tipo, questão de anos. Então, vai muito depender do interesse. A lei em si vai falar alguma questão, principalmente nessa parte prospect? Não, ela não dá um prazo. Você tem que guardar no mínimo 6 meses ou no máximo 6 meses. Ela não dá. E aqui, realmente, questão de prospect, a gente entra no legítimo interesse. Então, a gente coloca prazos de interesse também no nosso serviço. Deu ali 1 ano que ele não está interagindo com a gente, não está respondendo, é importante que a gente daí coloque na nossa política que ele sai da nossa base e a gente atualiza essa base. Vai muito do feeling de cada escritório, mas eu não trabalho, também isso eu acho importante, porque daí eu vejo que fica um prazo muito abusivo. Quando a pessoa demora
mais de 1 ano e meio sem dar um retorno, sem responder, realmente não interage com a gente, você já viu que ela não tem mais interesse direto ali naquilo. Daí a gente geralmente trabalha com essa exclusão de lista, tá? Então, o prospect, a gente tem que analisar muito bem a estrutura da empresa, mas a gente fica muito ligado à devolutiva que ele tem dado das nossas mensagens. Agora, quando é questão de newsletter, e-mail, trabalhando com o opt-out ali, também funciona. Que a partir do momento que a pessoa não quiser mais receber, ela se cadastrou e ela vai se descadastrar. Então, fica super bom ali para a gente trabalhar com esses prazos. Muito interessante. É algo que talvez não esteja muito claro, né, para todos, mesmo porque nós temos uma previsão legal e alguns pontos geram uma certa dúvida mesmo. Né? Até a Samantha fez um comentário aqui para nós, perfeito, meu pensamento é 1 ano. Acredito que vai realmente ao encontro ali do que é previsto para marketing mesmo, né? É mais nesse sentido. E temos os outros prazos legais conforme as matérias do direito. Então, é algo que vai depender também da área de atuação do escritório. Então, não temos aqui algo engessado para aplicabilidade. Nós falávamos no início aqui da live em como adaptar o nosso escritório. Então, não é algo genérico, é algo muito personalizado conforme a área de atuação e vamos ter prazos diferentes para esse armazenamento de documentos. Então, para esse descarte, para essa devolução, até uma ótima oportunidade, né? Chamar o nosso cliente até o escritório para fazer essa devolução de documentos físicos, se for o caso, ali mediante um protocolo, um recibo de entrega desses documentos. Mas temos esses prazos que realmente preocupam. Eu acho que a nossa audiência aí tá muito curiosa, doutora. Quer falar um pouquinho a respeito deles, um pouco mais, conforme essas matérias do direito? É que assim, são várias, e a gente vai ter que entender mesmo esse ponto ali de responsabilidades. O que eu acho que é legal de te falar também, doutor, é quais tipos de documentos, né, que a gente mantém ou não. Eu já recebi perguntas de advogado no sentido de, doutora, eu que fiz as peças no processo, eu que fiz uma inicial, uma defesa, e a tese é minha, eu vou ter que excluir isso também porque tem os dados dos clientes? E aí você fica, bom, calma, não é bem assim. O que eu gosto de orientar? E a gente já sabe que escritórios que já têm isso mais estruturado, geralmente é assim que trabalha. Uma coisa é você ter as pastas e as questões ali dentro do processo, dentro do seu escritório, com as teses e o que foi desenvolvido. E você pode trabalhar tirando aquele dado de qualificação da pessoa. Isso até mantém os exemplos exatos do caso. Mas você não precisa da peça do que você desenvolveu. De qualquer forma, é um conteúdo intelectual do advogado. Ele não vai excluir a peça, até porque vai estar lá também no processo. O que ele tem que excluir são as documentações dos clientes que estão ali, né? E aí a gente realmente vai ter que entender, assim, doutor, o tributário. A gente vai ter, às vezes, prazos que o cliente vai ter para cobrar e pode ser, a gente teve, acho que foi no final do ano para o começo desse ano, algumas teses aí que várias pessoas entravam com questões administrativas da empresa. Por que eu falo? O tributário vai falar muito da empresa. Depende, existem teses tributárias que são para abater, muitas vezes, questões de compensação de valores que a empresa gastou com funcionários, e por vezes ela tem que mandar lista daqueles funcionários dos últimos 5 anos, olerites, então vão dados também de funcionários que passam ali pela mão do outro advogado, dados de titulares, né? Não foi só dado de empresa. Então a gente vai ter que analisar, porque teve ali, né, voltando aqui no gancho do último ano, algumas teses que estavam sendo compensadas administrativamente, e aí teve um retrocesso, eles falaram, não, isso daqui não pode mais ser compensado, e voltaram a cobrar da empresa, inclusive algumas com atualizações. Então, às vezes, esses pontos, a empresa pode entender que foi um erro ali do advogado e cobrar alguma responsabilidade dele, e daí ele teve aquele prazo, não, eu solicitei certo, tinha essa tese, até para ver se ele não fez uma solicitação de abatimento diferente, errou no cálculo, então ele tem que ver o que ele tinha ali dentro.
E aí você vai ter que realmente olhar o prazo ali de resposta que você vai ter que ter por cada ação que você faz. Isso é muito ligado realmente com a responsabilidade civil que você vai ter ali de resposta. Criminal, daí só se realmente você tivesse cometido alguma fraude em documentação do cliente. Mas geralmente a gente olha prazo de responsabilidade civil, que é o que você pode vir a ser cobrado no processo. E aí a gente entra em pontos que pode ser que também você perdeu algum documento, alguma coisa. Então, tudo isso você tem que ter guardado por vezes para comprovar. E a gente tem muitas vezes a dúvida dos advogados do que pode acontecer se eu não tiver adequado, se eu sofrer algum incidente de privacidade, que a gente nunca fala assim, não é e se eu sofrer, é quando eu sofrer, porque ninguém está imune, né? Os sistemas mudam a toda hora, a parte hacker muda toda hora, um descuido de uma troca de controladoria, de uma secretária, pode ocasionar um incidente grande dentro do escritório, sem que você queira. Então, você tem que estar de olho nesses pontos. E aí, você vai ter, sim, as sanções que você pode vir a responder se você não se atentar para uma segurança em boa prática. Inclusive, né, não está tendo fiscalização nesse sentido. Mas falo sempre que o bom advogado tem que ser um pouco pessimista. A gente já pensa no que pode vir a acontecer. Mas, inclusive, uma fiscalização que veja que você tem documento guardado ali que não precisava mais, que você deveria ter excluído e nunca excluiu. Está lá com 20 anos de documento de cliente na sua base. Então, você vai ter que olhar isso, e isso seria um tratamento indevido. Daí não é um incidente, mas é passível de uma sanção também. E aí a gente entra no mundo das sanções da LGPD, né, doutor? Que são várias. Bom, para trabalharmos com as sanções, eu creio que nós vamos ter que fazer uma parte 3 da nossa live, porque estamos chegando ao fim. Passou bem rápido, um tema tão relevante, tão importante, essa necessidade mesmo de adequação dos escritórios. Então, eu quero desde já agradecer ao nosso público, à nossa audiência que sempre nos prestigia durante as lives da Radar. Também quero lembrar o nosso público de acionar ali as notificações, receba notificações da Radar com as nossas novidades sobre cursos, consultorias, RH jurídico. E falando de cursos, temos também em breve um curso da doutora Janaína, já vai falar um pouquinho a esse respeito. Então, quero agradecer a participação de todos, em especial da doutora Janaína, que abrilhantou aqui sobre esse tema relevante da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quero passar a palavra aqui para a doutora. Doutora, primeiro agradecer, né, realmente aqui essa troca. Eu aprendo muito na live aqui, conversando com vocês, trazendo toda a experiência. É sempre incrível e é um prazer enorme estar aqui no time da Radar. E realmente, o ponto das sanções para te entrar, a gente vai ter que ficar aí talvez para uma terceira, e a gente já tinha até previsto, né, que isso poderia acontecer. Mas assim, o que eu quero realmente deixar de mensagem? Não esperem vir a atuação, não esperem vir a OAB, que a gente fica imaginando só na NPD, fazendo fiscalização e aplicando sanção. Não, o órgão de classe também pode vir a aplicar, e eu espero, assim, não que eu espero, tipo, eu quero que a OAB faça, não, eu espero com relação a ser atuante, no ponto de que a OAB acabe sendo uma dos primeiros órgãos de classe a vir a fiscalizar também, inclusive como uma questão disciplinar de um advogado que não cumpriu alguma parte da LGPD. Então, não espere isso acontecer para adequar o seu escritório. Janaína, eu não tenho muito dinheiro, às vezes, para contratar. O escritório é pequeno. A gente tem o curso aqui pela Radar. Eu que estou ministrando esse curso aqui. Ele é um curso super completo. São 2 dias ao vivo de conteúdo, em torno de 3 horas e pouco ali de conteúdo por dia, onde a gente aborda, aí sim, cada pontinho do que precisa para você realmente sair com um plano de ação de implementação de LGPD dentro do seu escritório. E aí não tem como você ir para desculpa, né? Porque o ponto de você entender o que tem que fazer e aplicar no seu escritório vai ser muito mais simples e super viável aqui com o curso. Então, o curso ele é para quem? O curso ele é para advogado que quer realmente entender como aplicar, desde que seja, às vezes, o advogado que é só ele, mais um outro sócio,
como muitas vezes para o gestor de um escritório de advocacia, para um controller que vai ter que assumir essa função, às vezes até fazer essa implementação ou fiscalizar o que está sendo feito, por vezes contratam outra empresa, e a gente sabe, tá? Isso acontece. Nem toda empresa está 100% preparada. Né? Eu, como DPO, que assumi algumas empresas depois só como DPO, já peguei muita coisa que não foi feita da forma adequada e que trazia até mais risco para a empresa. Então, ele é um curso pensado para, desde o advogado que quer aprender como adequar o próprio escritório e até muitas vezes daí poder repetir, trazer isso como um serviço do próprio escritório, como para quem também trabalha ali na controladoria, na gestão e quer realmente aprender como adequar o escritório que trabalha. Então, fica o convite, a gente sempre está trazendo aqui as datas, eles vão na newsletter da Radar, faz a inscrição lá na lista. A gente não está com a próxima data ainda definida, deve ser daqui uns 2 meses, a gente vai definir, mas está sempre lá na lista, é só você ficar de olho, se inscrever, e a gente também sempre divulga aqui pelo perfil da Radar. Vale a pena, não perca essa oportunidade e não espere ter algum problema, não espere bater nenhuma fiscalização na sua porta ou cliente, né? Eu, para os meus clientes, eu mando solicitação para os advogados deles para verificar se eles estão adequados à LGPD ou não. Até hoje eu não tive nenhum escritório. E foram assim, uns 20, quase 20 processos aí que já fiz de adequação. Nenhum escritório estava adequado. Alguns estavam começando a fazer algumas coisas, mas nenhum estava adequado. E aí imagina, né? Que feio o escritório de advocacia falar, não estamos adequados ainda, né? Então não espere isso acontecer, né? Você vai o quanto antes. E é isso, assim, realmente agradecer essa oportunidade e já ficar ansiosa aqui para nossa próxima live. Que conteúdo a gente tem, né, doutor? Exatamente. Conteúdo tem bastante. Então, excelente o convite para a nossa audiência. Participem do curso da LGPD e acompanhem as nossas próximas lives aqui no Instagram da Radar. Agradecemos novamente e até a próxima. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.